A história da Igreja Batista do Rancho Novo começa no ano de 1954, quando um grupo de 27 irmãos, liderados pelo pastor Henrique Marinho Nunes, decidiram organizar uma igreja. E essa igreja foi organizada com o nome Bela Canaã, Igreja Batista Bela Canaã. E logo depois, passado alguns tempos, eles decidiram dar o nome da igreja de Igreja Batista do Rancho Novo, para que a igreja pudesse ter uma identificação com o bairro onde ela estava inserida. E nessa época, pastor Henrique Marinho Nunes, ele era pastor da primeira igreja batista de Nilópolis. Então nós temos nessa nossa história como se a PIB de Nilópolis é a igreja mãe da Igreja Batista do Rancho Novo. E 4 anos depois, essa igreja então começou a sua grande lida aqui nesse bairro. Além do pastor Henrique Marinho Nunes, passou também aqui o pastor Manuel Vieira, pastor Osmar Soares, depois veio o pastor Antônio Queiroz, que era amigo do meu pai, e finalmente então o pastor Joel Ferreira da Silva, ele assume a Igreja Batista do Rancho Novo. E quando ele assume essa igreja, algo extraordinário acontece, porque foi o único pastor dessa igreja que conseguiu pastoreá-la por 32 anos direto, sem nenhuma interrupção. Então isso foi um motivo que marcou a vida da Igreja Batista do Rancho Novo. No ministério do pastor Joel, também teve grandes desafios, porque o primeiro templo era um templo bem pequeno, acho que não comportava mais de 80 pessoas. E a igreja foi crescendo, novas pessoas foram sendo batizadas, novas pessoas chegando na vida da igreja. Então chegaram-se à conclusão de que deveria então aumentar. Então o primeiro desafio do pastor Joel, a nível de construção, foi justamente construir o segundo templo. E esse segundo templo comportava pelo menos 200 pessoas. Então eu me lembro muito bem, eu era garoto e eu me lembro muito bem que foi uma arrancada muito bonita. Só para vocês terem uma ideia, até mesmo as nossas irmãs, as mulheres da igreja, elas trabalharam, sabe, como fossem serventes de pedreiro. Elas trabalharam, carrinho com massa, virando massa. Foi algo que jamais vamos esquecer dentro dessa história linda da Igreja Batista do Rancho Novo. Nessa época eu tinha 12 anos e talvez eu pudesse estar até ajudando, né? De uma forma melhor. Mas eu me lembro que naquela época, nós que éramos adolescentes ou pré-adolescentes naquela época, o máximo que a gente podia fazer é carregar tijolos. Mas mesmo assim, nós tivemos essa participação também na construção daquele santuário. No ano de 1989, a Igreja Batista de Rancho Novo, ela me indica para o Seminário Teológico Sul do Brasil, Campos Avançados de Nova Iguaçu. E fiz então todo o curso, foi um tempo também exponencial na minha vida, um tempo de aprendizado. E paralelamente, meu pai também era um grande professor, porque eu não posso negar isso, como ele me ajudou no período de seminário, não só ajudando a nível de algumas matérias, mas também me passando a experiência pastoral. Muito embora eu sendo filho de um pastor, mas agora nós estávamos já conversando com alguém que seria um pastor. Então meu pai ele foi muito profundo na minha educação e no meu crescimento de vida cristã, me preparando para ser um pastor. 8 meses depois, para ser mais preciso, no dia 12 de setembro de 1993, a IBRN, então, vai me consagrar como pastor. Eu ainda era um seminarista, então a igreja viu essa qualificação e eu fui consagrado, então, pastor. 3 anos depois, dia 14 de dezembro de 1996, então chegou um grande dia, um dia emocionante para mim e também para a minha família. Foi quando eu assumi a presidência da igreja. E eu me lembro como se fosse hoje.
é bacana a gente lembrar isso, é emocionante sim, porque eu me lembro quando meu pai e minha mãe, eles entraram no santuário, que na verdade não era um santuário. Eu já vinha exercendo um ministério auxiliar e a igreja estava crescendo, crescendo, então foi quando nós começamos a pensar numa nova etapa de construção. Mas naquela época, então a igreja se reunia num galpão, era um ginásio, mas na época a gente chamava de galpão, né? E nesse galpão, então eu me lembro, eu estava no altar, que era de madeira, ainda não era nada fixo, né? Porque era um tempo provisório, e foi emocionante quando eu vi meu pai e minha mãe entrando, e meu pai com um cajado de pastoral em suas mãos, e por detrás de mim estava um coral formado por membros, jovens da nossa igreja, cantando: "Ser forte, corajoso, não temas, nem desanimes, pois Jesus irá à frente, a sua luz te iluminará." Quando eu lembro dessa noite, eu me emociono. É uma imagem que jamais vai se apagar da minha mente. Foi muito bom, foi muito bacana ver meu pai, depois de 32 anos de ministério, passando essa responsabilidade para mim. E bacana também que houve um acordo que eu não sabia veio acontecer, porque naquele dia eu peguei a minha Bíblia para fazer uma leitura devocional, e eu queria que aquela leitura fosse uma leitura que viesse realmente comprovar, mexer com o meu coração. E foi justamente o que o coral estava cantando, foi o texto que Deus colocou no meu coração quando Deus falou para Moisés, convocando ele para o ministério, e depois esse mesmo Deus, o nosso Deus, usou as mesmas palavras para deixar na responsabilidade de Josué de conduzir o povo até a terra prometida. Eu sempre gosto das minhas mensagens lembrar muito meu pai, né? Quem é membro da Igreja Batista do Rancho Novo sabe disso. Eu lembro muito meu pai porque eu aprendi muito com ele. Tem um fato interessante, né, que eu tive que aprender com ele, que foi uma das minhas dúvidas, vejam vocês, né? Uma das minhas dúvidas era como eu iria me conduzir num sepultamento. Eu nunca tinha participado assim diretamente de um culto de sepultamento. E eu me lembro que o papai estava fazendo um culto fúnebre de uma irmã aqui da nossa igreja. Aí eu estava do lado de fora da capela. E meu pai fez sinal para um outro pastor, eu já estava no seminário, para que eu entrasse dentro da capela e ficasse do lado dele. E eu fiquei muito nervoso, eu falei assim: meu Deus, né, estou aqui bem próximo de um defunto, né? Então foi algo assim, muito legal, porque a partir daquilo ali quebrou meu medo, né, de estar fazendo, e eu nem já perdi a conta de quantos cultos fúnebres eu já fiz, mas eu me lembro que o primeiro teve essa emoção assim, meio bem diferente, né? Tudo começa... Eu trabalhava numa empresa que me dava uma condição financeira boa. Não muito boa, mas uma condição financeira boa. Mas algumas pessoas já viam em mim esse chamado, só que eu não conseguia enxergar. Porque tinha o outro lado da vida do meu pai, né, que é da vida de todo pastor, que é o lado do sofrimento. Que o pastor, muitas vezes ele está no altar, ele está pregando, ele está ministrando, Deus está usando a vida dele, mas do outro lado tem as preocupações, tem os problemas. Então, e esse lado eu acompanhei muito do meu pai. Eu me lembro de várias vezes que eu chegava em casa à noite e eu abria um pouco a porta do quarto dele, minha mãe já dormindo, e meu pai ajoelhado, e muitas vezes orando e chorando. E eu sabia que ele estava passando por alguns problemas, algumas dificuldades de relacionamentos. Então isso pesava muito. Eu dizia para mim mesmo, eu jamais quero ser um pastor, eu não quero ter uma vida assim.
Mas, como eu falei, tinha pessoas que conversavam muito comigo. Por que você ainda não conseguiu enxergar uma vocação ministerial na sua vida? E aí, então, eu comecei a pensar, falei assim, não, mas eu trabalho numa empresa, estou muito bem, não quero me preocupar e também não quero pensar em dinheiro, pastor, para ter dinheiro, nada disso. Eu vou manter a minha vida normal. Então, eu comecei a brigar com Deus, porque logo depois, a empresa que eu trabalhava, ela quebrou, ela faliu, né? Então eu tive que recorrer, né, para não ficar desempregado. Eu já tinha o Tiago e, se não me falha a memória, a Lídia também já era nascida nessa época. E então, para poder sustentar a família, né, eu fui trabalhar em empresas menores. E mesmo assim eu relutava contra a minha vocação ministerial. E eu me lembro muito bem quando o pastor Josias Vieira, que foi pastor da Igreja Batista em Cruzeiro do Sul, ele falou comigo, me chamou comigo. Nessa época eu era membro da Igreja Batista do Cruzeiro do Sul, e então ele falou comigo a respeito de que via em mim uma pessoa vocacionada. E eu falei com ele, pastor, eu vou pensar nisso direitinho. Mas eu acho que o start mesmo foi aqui em Rancho Novo, que eu fui convidado para pregar um domingo pela manhã, e quando terminou o culto, a mensagem, eu estava voltando para a igreja de Cruzeiro do Sul, fui abordado por um saudoso diácono, irmão Manuel Martins. E esse diácono, então, me chamou a atenção. Eu me lembro que ele pegou assim na minha roupa e falou assim, olha, você vai ser o próximo pastor da Igreja Batista do Rancho Novo. E eu comecei a rir, né? Me perdoe, mas eu ri até fazendo pouco caso daquela palavra. O que aconteceu? Logo depois o pastor Josias falou assim, olha, tem um seminário, a expansão do Seminário do Sul está em Mesquita. Aí eu pensei, poxa, Mesquita é muito longe. Se um dia vier para Nova Iguaçu, quem sabe? Um ano seguinte, o seminário veio então para a primeira de Nova Iguaçu como campos avançados. E aí eu comecei então a sentir que eu estava brigando com Deus, e brigar com Deus, sinceramente, né, cair dentro de uma derrota. Agora, quando você luta com Deus, aí a história é diferente. Então eu inverti, falei assim, não vou lutar mais contra Deus, mas vou lutar com Deus. Foi aí então que eu percebi que eu tinha um chamado, de fato, para ser pastor. Bom, nessa época então eu já estava pastoreando Rancho Novo, peguei uma igreja muito boa, pessoas que marcaram a história da minha vida, pessoas que hoje já estão nos braços do Senhor. Se eu for falar nomes, eu posso esquecer, né, de tantos que foram bênção na minha vida. Mas eu não posso deixar de citar diácono Manuel Martins, né, que foi aquele que realmente me deu uma chamada muito bacana a respeito do ministério. Diácono Tacílio Soares, que foi o diácono que chegou para mim e falou assim, olha, já está na hora de você assumir o ministério. Eu era pastor, já era pastor, mas era pastor auxiliar. E o diácono Tacílio, então, ele falou assim, olha, o que você está esperando? Eu falei assim, irmão Tacílio, eu dependo da igreja, mas é um desafio muito grande. Meu pai ainda era o pastor da igreja. E um outro diácono que me ajudou muito, muito, eu sempre gosto de citar o nome dele, né, que foi o irmão Machado. Irmão Machado foi alguém que eu tinha uma confiança muito grande nele. E ele passou até mesmo a me ajudar na administração da minha vida. Então são nomes e muitos outros que realmente marcaram a história da minha vida. E aí eu me lembro então, gente, que no ano de 2000, foi o ano 2000, veio o grande desafio de Deus na minha vida ministerial, que foi demolir aquele santuário pequeno que foi erguido na gestão do meu pai. Como eu falei anteriormente, um local que comportava 200 pessoas. Nós já estávamos com um galpão e foi algo assim muito interessante, porque
a programação, os cultos eram transmitidos diretamente no santuário, mas tinha uma câmera, a gente comprou uma televisão muito grande, não é a tecnologia que nós temos hoje, aí compramos uma televisão muito grande, essa televisão era colocada no ginásio. E eu me lembro que quando a gente chegava na hora do apelo, fazia o apelo, as primeiras decisões vinham dos que estavam assistindo no galpão. E aí eles entravam dentro do santuário, a gente aplaudia, então foi um tempo de muito crescimento. Foi, de fato, um crescimento exponencial na vida da nossa igreja. Então veio esse desafio para construir um novo santuário. Eu me lembro que as pessoas diziam, não, nós vamos fazer aqui, aumenta daqui, aumenta dali, mas só que Deus já tinha colocado um desafio muito grande no meu coração, que era fazer um templo grande. Não era para esticar, mas era para demolir e fazer um novo templo que pudesse, então, agregar um número muito grande de pessoas. E eu me lembro que alguns falavam assim, mas como é que nós vamos ter tantas pessoas? E hoje nós temos essas tantas pessoas, né, que fazem parte da vida da nossa igreja. Mas foi então um novo tempo, um tempo de desafio. Eu quero recordar a última mensagem, talvez eu vou chorar um pouquinho aqui, a última mensagem que eu preguei no templo que foi demolido. Foi num domingo e na segunda-feira começou a demolição. E eu estava muito triste porque a minha adolescência, juventude, também estava na história daquele templo que foi demolido. E aí Deus me deu uma palavra. Deus me levou lá no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, dos versos 1 a 9, e com base nesse texto, eu preguei a mensagem que a glória do segundo templo será maior do que a primeira. E aí, a recepção que eu tinha das pessoas que estavam naquele domingo pela manhã era de que algo estava roubando a história da vida de uma igreja. Eu entendi isso, porque foram muitos anos naquele santuário, mas Deus estava preparando o nosso coração. A impressão era essa, e eu também tive essa mesma impressão. Eu pregava, ministrava a palavra, mas eu via as pessoas chorando, porque era o último encontro naquele pequeno santuário. Mas Deus nos abençoou, e então nós começamos uma obra gigantesca, de 200 pessoas comportando num santuário. Nós partimos para um templo para comportar 1.470 pessoas, que hoje é esse templo lindo que Deus nos proporcionou. 2001, então, começa a construção do novo templo, mas antes nós tivemos um momento de lançamento de pedra fundamental. Foi um culto também muito bonito, né? Todas as pessoas sabem o que é isso, né? Nós cavamos um buraco e ali as pessoas vão colocando alguma coisa, algum pertence, né? Para que futuramente, não sei quantos anos, né, depois, se houver uma nova obra aqui, alguém chegar ali vai entender que aqui existiu uma igreja. Eu me lembro que eu coloquei uma camiseta de um grupo que fazia parte da vida da nossa igreja. Há muito tempo atrás, que era o Jesus Salva, eu coloquei ali essa camiseta que eu tinha guardado, era uma lembrança muito grande que eu tinha daquela camisa, né? Que era um grupo jovem que tinha aqui na igreja. E aí, então, depois dessa parte da pedra fundamental, começamos, então, a construção. Aí veio o tempo, né, da fundação, cavar as sapatas. Me lembro muito bem quando nós fizemos o piso, né, desse santuário. Depois veio o período também muito difícil, né, e eu ficava apavorado, que foi a colocação dos arcos para fazer o telhado do santuário. Mas, assim, graças a Deus, tudo correu muito bem. Em todo esse tempo de obra, uma obra muito grande, nós não tivemos nenhum acidente, ninguém que trabalhou aqui conosco foi acidentado, e isso comprovava, então, que Deus estava à frente de todo esse trabalho.
Gente, chega então agora um período, mais uma vez, a nossa história ela é marcada por alegria e por tristezas. No dia que nós estávamos fazendo a inauguração desse santuário, foi num sábado, coincidia com o cinquentenário da nossa igreja. Então, ali onde tem as escadas, estava, eu me lembro, eu e o irmão Tacílio, tinha alguns outros diáconos comigo, e nós abrimos então aquela fita, né, para a igreja entrar nesse santuário. E eu me lembro que nós cantávamos aquele hino, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Foi emocionante, mas eu tive que dividir as minhas emoções, porque naquele dia de sábado meu pai estava internado na Encor, ele estava com um problema seríssimo, cardíaco, e o médico, na sexta-feira, né, um dia antes, ele havia conversado comigo. Ele falou assim, olha, o estado do seu pai é muito grave. Ele está conversando, ele está falando, mas o estado dele é grave. Eu me lembro que o último relacionamento que eu tive com o meu pai foi quando ele saiu de uma mini cirurgia, que foi o cateterismo, e eu fiz assim para ele, para perguntar se estava tudo bem, e ele fez para mim que estava tudo bem. Então esse foi o último gesto, o último olhar que eu tive com o meu pai. E depois o médico então me chamou, me mostrou todos os exames e falou assim, olha, nós vamos esperar 48 horas. Se o seu pai passar dessas 48 horas, tudo bem, mas não acredito, mas vamos confiar em Deus. E assim foi, no sábado a gente tinha que demonstrar aquela alegria, porque estávamos fazendo a festa dos 50 anos da nossa igreja, mas no domingo eu tinha combinado com ele de que ele iria ministrar a ceia dos 50 anos da igreja, dos 50 anos da igreja. Eu fazia questão que ele fosse aquele que iria pregar, ministrar a ceia. Naquele dia, naquele domingo, no horário que nós estávamos aqui ministrando a ceia, que eu tive que fazê-lo porque ele estava internado, meu coração estava muito apertado, muito apertado. E quando eu cheguei em casa, eu não estava com muita fome, eu não queria almoçar direito, o telefone tocou e era um membro da nossa igreja dizendo que eu tinha que ir direto lá para Encor, que o meu pai não estava muito bem. E quando lá chegamos, ficamos um tempo esperando, eu conversei com uma menina que trabalhava na recepção, porque ela era membro de uma igreja, primeira igreja batista de Mesquita, e ela me conhecia como pastor, e ela falou assim, pastor, espera só mais um pouquinho que os médicos estão atendendo uma pessoa que está tendo uma parada cardíaca. Ela não quis me dizer, mas era papai. Ele tinha feito uma primeira, uma segunda e uma terceira. Na segunda, ele teve que tomar choques para poder reanimar o coração, mas na terceira foi fatal. E quando o médico veio então falar comigo, estava meu irmão e meu primo, ele falou assim, olha, o pai de vocês, ele entrou aqui, e aí quando ele foi dando o quadro, eu já comecei a chorar, eu já sabia que Deus tinha levado meu pai, justamente no domingo que nós estávamos festejando os 50 anos da nossa igreja. E eu falei para a igreja, meu pai, ele marcou muito a vida da Igreja Batista de Rancho Novo, não só pelos 32 anos. Eu falei assim, pai, por que o senhor foi marcar também os 50 anos da nossa igreja, partindo para os braços do nosso Pai eterno? Mas tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. E hoje eu me emociono, mas eu me alegro pelo legado que o meu pai deixou. E eu quero crer que se ele estivesse hoje aqui conosco, ele estaria muito feliz, porque ele falou para mim,
numa das oportunidades em que a gente ainda estava descendo ali na rampa, ele pôde contemplar não esse templo lindo, maravilhoso, mas a construção. E ele falou: meu filho, vá em frente, Deus está contigo. O que eu não estava em condições de fazer, Deus me pediu para parar, para que você pudesse dar continuidade nessa gigantesca obra. Eu estou orando para que você seja muito feliz. E agora eu quero aqui revelar, né? Porque eu sempre falo nas minhas mensagens que eu gosto muito de dois líderes do Antigo Testamento, que é Moisés e Josué. Moisés não tinha mais condições de carregar o povo, conduzir o povo à terra prometida. Vamos considerar que o templo é a terra prometida. Moisés não tinha mais condições. Deus chamou Moisés para si, mas levantou Josué. Lógico, me perdoem aqui a comparação, mas era como se fosse Moisés, papai, Josué, eu conduzindo o povo até o final dessa obra, que foi desgastante. Como eu sofri, mas Deus nos abençoou. Foi um período também, vamos mudar um pouco, né? A nossa fala, mas foi um tempo também de desafio, de contextualização. Foi quando, nos 50 anos da nossa igreja, nós implantamos uma visão de igreja contextualizada a partir da visão de igrejas com propósitos, que foi um movimento, não um movimento, mas foi uma estratégia usada pelo pastor Rick Warren, que é pastor da igreja de Saddleback, na Califórnia, nos Estados Unidos. E nós então começamos a participar de eventos, de conferências, de congressos, muitas viagens a São José dos Campos. Tudo começa aqui na PIB de São João, depois São José dos Campos. E então a nossa igreja começou a crescer dentro dessa visão da contextualização. E vocês podem perceber que aqui ao meu lado tem uma placa, e essa placa ela chegou assim como uma grande recompensa. Essa placa ela veio diretamente da Califórnia, foi elaborada pelo pastor Rick Warren, e ele pediu que o pastor Carlito estivesse dando essa placa para as 10 igrejas que ele considerava como saudável. E para minha surpresa, numa conferência da Rede Spirit de igreja, o primeiro nome, a primeira igreja a ser convidada para receber essa condecoração foi Igreja Batista do Rancho Novo. Quando o pastor Carlito falou assim: pastor Jaziel, vem aqui, eu nem sei como eu cheguei, né, no altar daquela igreja, uma igreja grande. Então nós recebemos, eu tenho muito orgulho, muita satisfação de ter recebido essa condecoração com a nossa igreja, né? Ela não chegou por causa do pastor Jaziel, mas chegou por causa da Igreja Batista de Rancho Novo. Interessante que depois desse reconhecimento, a nossa igreja ela não ficou só conhecida no bairro, ela passou a ter um conhecimento a nível municipal, estadual e até mesmo mundial. Porque hoje, com o avanço da tecnologia, nós chegamos com as nossas transmissões com recepção nos Estados Unidos, Canadá e Portugal, onde tem membros da nossa igreja que até hoje participam conosco das nossas celebrações online. Essa é um pouco da história dessa igreja, uma igreja que vai completar agora 68 anos, estamos completando 68 anos, e eu agradeço a Deus pelos aqueles primeiros 27 irmãos que deram início a essa obra. Eu quero crer que eles nunca poderiam imaginar que aquela antiga, pequena, que eu vi, né, aquela pequena igreja Bela Canaã, viesse se tornar a conhecida IBRN, Igreja Batista do Rancho Novo. Uma igreja que eu tenho um orgulho muito grande de ser pastor e de ser amado pelas minhas ovelhas. A gente tem que partir do princípio do ensinamento da palavra de Deus. Toda igreja onde ela coloca como referência a palavra de Deus,
ela vai alcançar resultados. Aqui na nossa igreja, aqui na IBRN, nós temos muito cuidado de falar a respeito disso. Quando nós começamos a trabalhar com os 5 propósitos, que é comunhão, adoração, discipulado, serviço e evangelismo, não foi à toa. Situações, por exemplo, como aconteceu alguns dias atrás, da enchente, né, muita chuva em Nova Iguaçu, rapidamente foi mobilizada aqui uma força-tarefa e os membros da igreja, eles começaram a doar seus próprios pertences para poder ajudar os que estavam desabrigados. E até mesmo membros da igreja com poder aquisitivo médio, grande, perderam, mas mesmo assim a igreja, ela ajudou, né? Nós temos assim esse princípio, né, do serviço, da comunhão, amar mesmo o irmão como um verdadeiro irmão. Nós não amamos com um amor falso, tem que ser um amor verdadeiro. É por isso que muitas vezes, assim, só mesmo a realidade de Deus na vida das pessoas. Pela visão humana é difícil de explicar, mas nós sabemos que é Deus. Quantas vezes Deus tem usado membros da nossa igreja para abençoar outros membros da igreja e até mesmo membros de outras igrejas quando estão passando por dificuldades. Então, isso para mim é uma prosperidade dentro da vida da igreja. É a visão da prosperidade, que começa com a visão da prosperidade espiritual. Eu sempre prego isso. Não existe prosperidade material sem antes passar pela prosperidade espiritual. E aqui na igreja, nós preservamos muito isso. Essa prosperidade espiritual vai me dar condições materialmente de eu poder abençoar a vida dos nossos irmãos. E assim tem sido na nossa igreja, tem acontecido na nossa igreja. Repito, nessa última situação de chuva aqui em Nova Iguaçu, nós não abençoamos só os membros da IBRN, membros de outras igrejas. Montamos uma força-tarefa, os irmãos vieram para cá, eu não me recordo agora o número de quentinhas que foram distribuídas. Chegou para mim um relatório de que em uma determinada casa era uma avenida, era uma vila, um condomínio, e todas as pessoas foram atendidas com o alimento, com o almoço. Então isso para a gente é muito gratificante, né? Saber que a IBRN, ela não é uma igreja de 4 paredes, né? Ela não está trancada aqui. Um outro exemplo muito grande que faz parte da visão dos nossos propósitos é o evangelismo, é o impacto da evangelização que nós fazemos fora da igreja. Nós temos aqui um congresso chamado Desperta, que trabalha no carnaval. Por causa da pandemia, ficamos 2 anos parados. Esse ano, fizemos uma atividade ali, novamente, na Praça do Jardim Tropical, que foi em função de uma campanha, Vida Contagiante, e contagiou as pessoas que não são da igreja, porque logo depois, em seguida, a pessoa que é responsável pela festividade de carnaval na Praça do Tropical, ele nos convidou para fazermos a abertura da programação, não com o carnaval, mas com um culto evangélico. E novamente nós invadimos aquela praça e foi uma noite sensacional, muito bacana. Nós tivemos a oportunidade de pregar o evangelho numa praça que é tomada por um carnaval muito forte, né? Mas antes, eu tenho certeza que o carnaval foi até um pouco menor, porque a palavra foi pregada. Nós ainda não colhemos os frutos, né? Mas nós temos certeza que quando uma palavra é pregada, quando o evangelho é pregado, sempre é plantada uma semente no coração das pessoas. Eu quero também aproveitar, né, esse momento para dizer do suporte que eu tenho. Eu tenho um suporte muito bom, eu tenho uma liderança muito grande, muito boa aqui na IBRN, que são os coordenadores, diáconos, líderes de célula. Então eu tenho um apoio muito grande. Mas, gente, nada disso faria sentido sem o apoio que eu tenho dentro da minha casa. Esse apoio é o principal de tudo. Eu tenho uma esposa que foi uma mulher de Deus, que Deus colocou na minha vida. Ela, no início de tudo,
ela não pensava nunca em ser esposa de um pastor. E acabou que ela se tornou. E para mim ela não é nem uma esposa de um pastor, ela é uma mulher mesmo, né? De M maiúsculo, de pastor, porque se não fosse a Nilza me dando suporte, me ajudando, chorando comigo, principalmente nos meus momentos mais difíceis, que foi o momento que a igreja ela só ficava sabendo, mas só quem estava dentro da minha casa sabia o quanto foi difícil eu lidar e lutar contra a depressão. E a minha esposa, ela nunca deixou a peteca cair. Ela sempre esteve ao meu lado. Em algumas vezes, em função da depressão, eu falava para ela, eu estou com vontade de desistir, eu não quero mais continuar. E ela perguntava, falava muito comigo, é isso que você quer? Pensa bem o que você está falando. E ela sempre tinha e teve assim, uma palavra de ânimo, de encorajamento para mim. E aí também entram os meus filhos. Tanto o Tiago como a Lídia sempre estiveram ao meu lado, me abençoando. Eu tenho uma alegria muito grande porque hoje em dia a gente fica sabendo de tantos pastores que têm filhos que não estão mais na igreja, estão completamente longe da igreja, afastados de Deus. Quando está afastado da igreja, a gente consegue às vezes resgatar, mas é muito triste quando está longe de Deus. Então eu agradeço ao meu Deus pela vida do Tiago, pela vida da Lídia, e que nos proporcionaram um crescimento na nossa família. Quando Lídia casa com o André, nós adotamos André como um filho, porque ele é um filho para mim e para a Nilza. E fruto do amor da Lídia e do André, eles nos deram o João, que é o meu neto, né, que hoje é a alegria da nossa família, né, não tem nem como falar, explicar como eu agradeço a Deus, depois de tantos anos orando com crianças aqui nesse altar e dizendo para os meus filhos, olha, um dia eu quero orar com meus netos. E Deus me concedeu esse privilégio de orar com o João. E o Tiago depois, então ele casa com a Maxilene, então foi mais uma filha que nós recebemos. Deus nos deu um casal de filhos, né? Tiago e a Lídia, e acrescentou com mais um casal de filhos, que é o André e a Maxilene. Então eu não posso deixar de agradecer todo esse tempo de ministério, de Igreja Batista do Rancho Novo, a minha família. Eles são fundamentais para que a gente tenha conseguido alcançar tudo isso que hoje nós estamos desfrutando na vida dessa igreja. Então, nesses 68 anos da Igreja Batista de Rancho Novo, eu quero, de uma forma muito carinhosa, abençoar a todos vocês que são membros da IBRN, mas não somente vocês que são membros da IBRN, vocês que um dia fizeram parte da história dessa igreja, vocês que não são membros, mas estão escrevendo a história da nossa igreja. Esse tempo de festa, vocês também têm participação. E eu não tenho nenhuma outra palavra dentro do meu coração a não ser abençoar a vida de vocês. Eu sempre gosto de fazer isso. Eu coloco sempre isso no meu coração. Eu sou um pastor não para prejudicar, mas para abençoar vidas. E nesse momento, quando nós estamos então festejando os nossos 68 anos, eu quero levantar as minhas mãos para cada um de vocês e dizer que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vocês e lhes conceda muita paz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.